principais litoclastos que estão presentes nessas camadas são esses dois tipos de rocha, né? Uma com cristais maiores, mais bem formados, né? Que é o cienito, que é a rocha mais comum aí no maciço alcalino de Itatiaia, e uma rocha muito fina, onde você não consegue distinguir os cristais, né? Que é chamado de fonolito ou traquito. Ou seja, esse é a composição é a mesma, né? Só que essa resfriou mais devagar, deu para formar uns cristais maiores, e essa resfriou muito rápido, né? São duas rochas de composição muito parecida, são rochas alcalinas, né? Com alto conteúdo de álcalis, né? De potássio, de sódio, e baixíssimo conteúdo de quartzo. Quase não tem, tem sílica, mas não tem quartzo. Outra coisa importante de vocês observarem, lembra da questão de temperismo químico? Esfoliação esferoidal. Então tentem observar isso nas rochas aí, nessas camadas. Ver se vocês encontram. Isso aqui é uma rocha uma rocha ígnea, muito homogênea, muito propensa a gerar esfoliação esferoidal. Então, resumindo, conglomerado fino, arenito grosso a médio, com estratificação cruzada ou estratificação horizontal, fechando no topo com arenito fino. Esse pacotão. Processo de barras arenosas, de cascalho fino. A gente não consegue aqui muito ver se é canalada ou se é planar, né? Então, migração de barras arenosas, corrente unidirecional, água corrente, né? Então nós temos aqui um depósito de fluxo gravitacional, em cima dele um depósito de fluxo trativo. Esse material de fluxo gravitacional, esse conglomerado, ele é constituído basicamente por clasto de rocha alcalina, né? Onde é que tem a fonte da rocha alcalina? Atrás. O maciço de Itatiaia está aqui atrás. Ou seja, o sentido da corrente, né, de onde veio esse material, é de lá para cá. Ou seja, lá era o relevo alto, aqui era o relevo baixo. Então supõe-se que esse material, o sentido de paleocorrente, seja assim, vindo da parte mais alta para dentro da bacia de Resende. Tem pelo menos 3 ciclos granodecrescentes. Começa com cascalho até areia. Aí um novo ciclo de cascalho, areia. E um último ciclo de cascalho com areia. São pelo menos 3 ciclos granodecrescente, cascalho, areia, né? Nessa camada, algumas pessoas aqui, eu mostrei, imbricação de seixo. Ele é gradado, ou seja, ele mostra uma diminuição da energia dessa corrente. Ele tem uma estratificação horizontal, que se não é tão bem definida, é bastante visível, e tem ainda imbricação de seixo, né? Nós temos 3 estruturas aí, 3 em 1, né? E essa imbricação de seixos confirma aquilo que eu disse em relação, indiretamente, a gente saber o sentido da corrente. A imbricação de seixo mostrou uma paleocorrente para sudeste, né? 125, não foi? Por aí. Beleza. O que a gente tem aqui do nosso lado é um dos melhores exemplos que eu já vi na minha vida de uma camada gradada. Temos aqui uma camada de conglomerado, ele é constituído quase que exclusivamente por rochas alcalinas, cienitos e traquitos, né, provenientes do maciço de Itatiaia, que está aqui atrás. Então ele está sobre uma VAC, né, e começa com um conglomerado mais grosso que vai afinando, né, até passar para um arenito, numa transição perfeita, como poucas vezes eu tinha visto. Observar também que na camada, os clastos mais planares ou discoides, eles têm uma orientação estão orientados horizontalmente, né? Mostrando claramente que isso aqui é um fluxo trativo, né? Um fluxo sedimentos transportados por água que selecionaram esse material, e mostrando também uma perda gradual de energia desse fluxo, né? No início muito forte, transportando cascalho, calhaus e seixos, né? E gradativamente mais finos até fechar com um arenito muito grosso, né? Com estratificação horizontal. Então é um exemplo muito bonito de camada gradada com uma estratificação horizontal mal definida. Acima dele, né, você ainda teve aqui mais uma camada de conglomerado, né? E no topo do afloramento tem uma enorme camada de fluxo de conglomerado, uma brecha sustentada pelos clastos,
com calhaus e até matacões de metro e pouco, né? Num fluxo de alta energia, um fluxo de detritos de alta energia, né? Que proveniente também aqui do Itatiaia, que está aqui atrás, né? Mostrando, e outra coisa notável, né? É que esse fluxo gravitacional, ele é formado por esse conglomerado, ele é formado por cestos e calhaus subarredondados, né? Mas eles não foram arredondados pelo transporte, foram arredondados por temperismo químico na área fonte. Ou seja, nós estamos claramente aqui numa face proximal de um velho leque aluvial, do leque aluvial que nós chamamos de leque de Itatiaia, né? Conglomerado que começa médio, vai gradando para fino, para o topo, transiciona, contato transicional de uma areia muito grossa, seixosa, até fechar com areia muito grossa. Eu falei que tem estratificação horizontal, né? Gradação. Gradação pode ter um fluxo gravitacional, é muito comum. Gradação normal, gradação inversa. Mas no nosso caso lá, nós temos um conglomerado sustentado por clasto com estratificação horizontal, que não está tão bem definida, mas é bastante visível, né? O que nos diz que é um fluxo trativo com perda gradual de energia, lençóis de cascalho, né? Que vão diminuindo a energia até passar para lençóizinhos de areia, um regime de fluxo superior. Resumo da história, resumo da ópera, né? Uma intercalação de fluxos trativos e fluxos gravitacionais. Isso aqui é um depósito típico de leque aluvial, né? Nós estamos do lado da área fonte, seixos, calhau, matacão, né? Energia alta, né? Uma composição praticamente monomítica, né? Você só tem rocha alcalina aqui, não tem nada de gneiss de embasamento, é tudo vindo do Itatiaia. Quem fez perfil para esse lado de cá viu algo raro, uma camada de uns 50, 40, 50 centímetros de um arenito fino, siltito, com muita matéria orgânica, com carvão, né? Então a gente está pensando aqui num ambiente de alta energia, né? Fluxos gravitacionais, fluxos trativos de alta energia, e de repente uma camada que nos indica aqui um ambiente tranquilo, com decantação de silt, de argila, muita matéria orgânica. Para ter muita matéria orgânica, você não pode ter uma energia muito alta, né? Para preservar esse material. Ou seja, que tipo que as meninas que fizeram, que tipo de ambiente pode ter sido isso? Entre aspas, um laguinho, um corpinho d'água pequeno, raso, onde que nessa maluquice de leque aluvial, de fluxo gravitacional que vem para um lado, fluxo trativo, um pedaço do leque ficou meio que abandonado durante um período de tempo grande. E nesse local formou-se uma depressão onde se acumulou água. E onde se acumula água, cresce vegetação. Então cresceu vegetação, uma vegetação que não era grande, uma vegetação pequena, pelos talinhos de carvão que a gente encontra, são coisas muito pequenininhas, talos pequenos, uma vegetação arbustiva, ou talvez típica de área úmida, né? E que é uma coisa que em um certo momento durou durante algum tempo, né? Mas que depois foi coberta por um fluxo trativo, um fluxo gravitacional dessa dinâmica da superfície do leque aluvial. Esse afloramento aqui é um afloramento muito importante, né? Seria a seção tipo do membro Itatiaia da formação Resende, tá? Idade em torno aí de 40 milhões de anos, Eoceno, tá? E é um dos afloramentos que eu mais gosto aqui na bacia, e eu acho que tenho certeza que é um dos afloramentos mais didáticos aqui da bacia de Resende, né?